Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do Felca que com certeza vai servir para você também. Será que as suas atitudes de hoje não são resultados dos traumas que você viveu no passado? Bom pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir, clica aqui no sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, deixa seu comentário, todo tipo de reação que você fizer nesse vídeo vai me ajudar com certeza a propagar essa mensagem pela internet, tá bom? E também quero dizer para você que precisa de um discipulado online, tá? Não é um estudo teológico, é um discipulado espiritual. Eu vou pegar na sua mão e com 30 aulas, mais de 10 horas de conteúdo em vídeo, eu vou te ajudar a orar com constância todos os dias, por pelo menos 1 hora por dia, ensinar você a jejuar, a ler a palavra do Senhor, a entender, a estudar a palavra do Senhor, e vou te ensinar a você aplicar tudo isso na sua vida cotidiana. Clica aqui embaixo no link da descrição ou que está fixado no primeiro comentário e conheça a jornada de transformação, que é uma jornada espiritual para transformar todas as áreas da sua vida através de uma transformação de posicionamento espiritual, tá bom? Esses são os últimos momentos em que você pode entrar na jornada de transformação, tá certo? Nós estamos terminando o contrato que a gente tinha com essa plataforma, então você precisa aproveitar e fazer isso agora, caso contrário você não vai ter tempo de acessar esse conteúdo mais. Vai ser definitivamente tirado do ar e aproveite porque ele está com 40% de desconto este mês de maio. Então é a sua última chance, aproveite e transforme completamente a sua vida espiritual. Bom pessoal, primeiro eu vou contextualizar quem é o Felca, para quem não conhece, né? É difícil não conhecer, ele é muito famoso aqui na internet, ele é um youtuber, ele ficou conhecido muito por conta do estilo dele, pessoal, né? Ele tem um estilo diferente de ser, muito introvertido, sabe? Aquela pessoa muito antissocial, uma pessoa tímida demais. Aqui em casa que eu quero ficar sozinho, hoje eu não tô bem. Eu não tô bem. Sempre demonstrou ser uma pessoa muito introvertida. Ao contrário, né, de quem trabalha com comunicação, com YouTube, com rede social, né, que geralmente é uma pessoa muito comunicativa, o Felca não. Ele tem um jeito muito introspectivo, muito tímido. Isso chamou a atenção da internet, ele conquistou aí seus milhares de seguidores e nos últimos tempos ele ficou muito conhecido por ele se posicionar contra os joguinhos de azar. Ele se posicionou, né, falando aí, colocando a sua cara a tapa nos seus vídeos, falando contra influenciadores que fazem esse tipo de divulgação de joguinhos de azar. Não aposte. Mas se você for apostar, eu espero muito que você perca, cara. Porque o meu medo não é você perder 20 reais, o meu medo é você ficar viciado, cara. E aí, com essa viralização dessas falas, ele furou a bolha dele, né, dos seguidores que ele já tinha, e aí passou a ser mais conhecido, e foi nesse momento que eu comecei a observar o Felca e comecei a ouvir mais o que ele falava. E o que eu entendi? O que eu descobri? Eu descobri que atrás daquela pessoa tímida, introvertida, tinha uma sabedoria, sabe? Uma empatia, uma humanidade diferenciada. Era alguém que tinha um conteúdo interno muito importante para passar. E aí eu comecei a ouvir, cada vez mais que eu ouvia ele, eu pensava, nossa, esse rapaz é diferenciado. Eu também descobri que ele sempre deixou muito claro a respeito da timidez, dele ser uma pessoa antissocial. Ele chega a usar frases como, por exemplo, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de frequentar lugares que tem pessoas, eu gosto de ficar na minha casa, eu não saio da minha casa para nada, eu gosto de ficar sozinho. Para minha surpresa, veio também um vídeo, alguns vídeos na verdade, onde ele se declarou cristão. Inclusive, ele chegou a falar em alguns vídeos que ele orava todos os dias, que ele lia a Bíblia todos os dias, e ele falou declaradamente que ele é cristão. Não, mas eu sou cristão. Eu oro todos os dias e tudo mais. Eu não vou pra igreja porque eu sou meio antissocial, tá ligado? A igreja tem muita gente, pô. Se a igreja fosse sozinho, eu iria pra igreja todo dia. Então eu comecei a fazer uma análise da vida dele, e o Senhor, ele falou muito ao meu coração. Eu já fiz um vídeo lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, Kelly Salles Oficial, me siga por lá. Tem muito conteúdo espiritual por lá também. Eu atendo todo mundo no direct, apareço diariamente nos stories. Eu fiz um vídeo lá no Instagram, só que o Instagram é muito rápido, né? Menos de 3 minutos o vídeo, onde eu falo que o Felca faz o que muito crente não faz. Muito cristão não ora todo dia, não tem relacionamento com Deus. Mas o Felca declarou que ele faz isso todos os dias, que ele ora, que ele lê a Bíblia, que ele tem ali o seu momento com Deus. E aí, analisando a vida desse moço, o Senhor, ele falou muito ao meu coração. E aí eu assisti 2 vídeos do Felca falando algo muito interessante. O primeiro vídeo foi quando ele fala sobre bullying.
tá? Ele fala muito a respeito de bullying e ele diz que ele passou anos da adolescência, lá da infância dele, não sei se a infância próxima à adolescência, não sei que parte da vida dele foi, que ele passou por muito bullying na escola, onde ele era extremamente maltratado pelos colegas. Eu fiquei 8 anos no mesmo colégio, assim, que eu sofria bullying. Então foi muito tempo de exposição a esse bullying, né? E era um bullying de muita violência, muita agressividade. Só que o que mais dói, cara, não é os apelidos, não é nem a agressão física, é o isolamento. É quando as pessoas te isolam, é quando as pessoas não te incluem, quando as pessoas não enxergam você não tá ali. Ele fala que as meninas tinham nojo dele, que as pessoas não encostavam, não tocavam nele, não tocavam em nada que era dele. Ele conta uma história que o estojo dele cai no chão e a menina fala, não toca nesse estojo porque é do Felca, né, do Felipe na época o nome dele. E ele conta que ele sofreu esse tipo de bullying, né, esse tipo de tratamento durante muito tempo na escola onde ele estudou quando ele era pequeno. Um segundo vídeo que me chamou também muita atenção é que quando ele disse que era cristão, ele falou que não frequentava a igreja porque lá tinham pessoas. E que se na igreja não tivesse ninguém, que fosse só ele lá orar, só ele lá cantar, ele iria, mas ele evitava, ele não ia, não frequentava nenhuma igreja, justamente por ele ser antissocial, por ele não gostar de estar no meio de pessoas, e por isso ele não frequentava a igreja. Aí o Senhor colocou algo muito importante no meu coração. Nós somos hoje resultado do que fizeram com a gente na infância. Tá? Isso são traumas. O Felca, ele se tornou uma pessoa antissocial, uma pessoa que declaradamente não gosta de estar no meio de pessoas por conta dos traumas que ele sofreu na infância. O que ele sofreu na infância não foi fácil. Não foi como muitos de nós que passou por um período, ou um bullying aqui, um xingamento ali, alguma coisa. Não, pelo que ele fala, foram anos exposto ao trauma. E isso foi deixando ele cada vez mais fechado, mais introspectivo, mais tímido, mais recluso e com um certo rancor da humanidade. Tá certo? Isso é trauma. O Felca passou por um trauma na infância dele e até hoje ele simplesmente não consegue ser essa pessoa que vive no meio de multidões, apesar de ser uma pessoa que tem milhões de seguidores. Tá entendendo? Pra ele, pro Felca, eu entendo muito ele porque eu trabalho com YouTube e eu sei como é que é. É muito difícil pra mim saber que tem milhões de pessoas, centenas de pessoas assistindo um vídeo meu. Isso pra mim não entra na minha cabeça. Quando eu estou gravando, parece que eu estou falando comigo mesma, com a câmera. Só tô eu aqui. Eu não entendo, né? A ficha não cai de que existem pessoas aí do outro lado. E por isso o Felca, ele consegue se abrir muito diante de uma câmera, onde ele está sozinho, ele consegue colocar para fora os pensamentos, as ideias dele que são muito boas, são cheias de sabedoria, cheias de empatia, de humanidade, mas estar pessoalmente com outro ser humano, para ele isso faz mal. Isso causa para ele uma estranheza porque ele foi traumatizado na infância. Isso, de fato, causou em mim um desejo muito grande de que esse vídeo chegasse no Felca, né? O vídeo que eu fiz lá no Instagram, tem muita gente marcando ele, porque eu queria dizer pra ele que ele precisa congregar, ele precisa superar esse trauma, né? Ele precisa, com certeza, perdoar a humanidade pelo que fizeram com ele, perdoar as pessoas, né? Assim como José do Egito, ele perdoou seus irmãos, né? Os irmãos de José fizeram mal a José, mas todo o mal que eles fizeram a José, Deus transformou em bênção. E aí José, no momento em que ele podia falar, não, agora vocês vão pra lá e eu fico pra cá. Não, José trouxe os seus irmãos pra perto dele e falou, vocês fizeram mal pra mim, mas Deus transformou todo o mal que vocês fizeram em bênção. E da mesma forma eu vejo isso na vida do Felca, né? A humanidade, né, as pessoas que rodeavam ele fizeram muito mal a ele, mas este mal que fizeram a ele, graças a Deus, né, por causa de Jesus, por ele conhecer Jesus, esse mal foi transformado em bênção. E tudo aquilo que fizeram de ruim pra ele consegue fazer através dos vídeos dele de bom para as pessoas, porque ele transmite sempre coisas muito boas, muito legais para ser compartilhado. E nós, todos nós, somos resultados do que fizeram com a gente na infância. O Felca foi algo muito grande, né? O trauma foi muito grande e o resultado também foi muito grande. Uma pessoa que não gosta de sair de casa, um adulto que não gosta de se relacionar com pessoas, um cristão que deixa de ir na igreja para não ter que ver gente. Isso é uma coisa, um resultado muito drástico, muito grande. Porém, em nosso cotidiano de hoje, nós sempre estamos refletindo aquilo que fizeram com a gente no passado. E às vezes é em pequenas atitudes. Às vezes não é tão grande a atitude, mas são pequenas atitudes que podem causar grandes estragos na nossa vida. Vou dar um exemplo muito prático do que acontece comigo. Eu tenho vários traumas na minha infância, porque meu pai, ele separou da minha mãe, era uma casa disfuncional, uma família deturpada,
casada, pai que bebia, que usava drogas, que maltratava minha mãe, e a gente foi criado com os avós que eram cristãos, que graças a Deus apresentaram Jesus para mim na minha infância, mas todo aquele contexto familiar me causou alguns traumas. E aí quando eu me casei, quando eu me tornei cristã e adulta e casada, eu comecei a ver que eu estava repetindo algumas atitudes da minha mãe, fora o tempo que eu passei nas drogas, né, por conta do exemplo do meu pai. Mesmo cristã, mesmo depois de ter aceitado Jesus, mesmo depois de ter construído a minha família, eu percebi que eu tinha algumas atitudes que eram exatamente as atitudes da minha mãe. E quais eram essas atitudes? Uma atitude autoritária dentro de casa, uma atitude de agressividade contra o meu esposo, sendo que o meu esposo, ele não era o meu pai. Ele não fazia comigo o que o meu pai fazia com a minha mãe. Mas não tinha jeito, parecia ser uma coisa minha, né? A Kelly é muito nervosa, a Kelly é muito autoritária, é do temperamento dela. E muitas vezes é do seu temperamento, mas eu queria que você parasse para pensar se as suas atitudes hoje, com os seus filhos, com o seu marido dentro de casa, ou com a sua igreja, ou com o seu trabalho, se isso não é resultado do que você viu na infância. Outra coisa que eu imitei muito a minha mãe foi a respeito do trabalho. A minha mãe sempre colocou o trabalho em primeiro lugar. A minha mãe era aquela pessoa que ela trabalhava doente, eu nunca vi minha mãe pegar um atestado. E o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar fora? Eu comecei a colocar o trabalho num lugar de importância que ele não deveria ficar. E isso causou o quê? Causou muitas doenças no meu corpo, no meu psicológico, porque eu queria dar o meu melhor o tempo todo, né? A cobrança, o estresse do trabalho eu levava para casa, eu não conseguia separar. Muitas vezes eu vi meu esposo dizer assim para mim: Kelly, é só o seu trabalho. O máximo que vai acontecer é você ser mandada embora. Isso não tem tanta importância assim. Por que você tá dando tanta importância assim? Mas era o quê? Resultado do que eu vi na minha casa. A minha mãe sair para trabalhar, deixar os 3 filhos sozinhos em casa e se virem. Eu preciso trabalhar. Eu tenho meu compromisso com o trabalho. A minha mãe tinha um compromisso com o trabalho dela muito forte, que fez com que eu colocasse o meu trabalho em primeiro lugar. Lá na minha infância, isso me maltratava. Poxa vida, minha mãe não fica em casa, minha mãe só trabalha, às vezes era meia-noite, 1h da manhã, a gente ligando no trabalho da minha mãe, eu tô aqui, eu não posso deixar, não posso abandonar, eu tenho que terminar o serviço. Então isso maltratava a minha infância, ver a minha mãe colocando o trabalho dela sobre a família, né, acima da família, acima dos filhos, e isso me maltratava, né, isso me fazia me sentir mal. Poxa, eu queria minha mãe aqui, eu queria que ela fosse como todo mundo, que chega às 5 horas da tarde, largava o serviço lá, terminado ou não, e fosse para casa dar atenção para os filhos. Então isso me fez mal, mas quando eu cresci, quando eu comecei a trabalhar, eu me encontrei colocando o meu trabalho no mesmo lugar que a minha mãe colocava. Então, perceba como isso é muito importante. A nossa infância, né, os traumas que a gente cria, principalmente na primeira infância, são essenciais para quem a gente vai se tornar. E existem pesquisas que demonstram que as pessoas que passam por traumas terríveis, às vezes abuso sexual na infância, às vezes agressão, né, exagerada de pai e mãe, que agride de forma exacerbada, isso tudo transforma a pessoa num novo abusador, num novo agressor, tá entendendo? Muitas vezes essas pessoas que causam abusos hoje, sexuais em outras crianças, foram abusadas na infância. Tá entendendo? Então a gente se torna aquilo que a gente mais odiava, aquilo que nos fez mal na infância, muitas vezes a gente se torna essa pessoa. Muitos homossexuais, hoje em dia, a gente entende que se tornaram homossexuais, que foram para esse lado justamente por conta de abusos na infância. Então aquele abuso, naquele dia que aconteceu na sua infância, te fez mal. Você não gostou daquilo, você foi ferido por aquilo, mas por algum motivo você cresceu e aquilo que te fez mal hoje é o que você gosta. Muitas vezes uma atitude sexual deturpada por conta daquele abuso. Então perceba que interessante, o que fez mal pra gente na infância, você está reproduzindo na sua vida adulta. Tem pesquisas que mostram que meninas que os pais eram alcoólatras vão crescer e vão se relacionar com homens alcoólatras. Meninas que teve um pai agressivo com a mãe vão crescer e vão se envolver com homens que são alcoólatras e que são agressivos com ela. Ou seja, aquilo te fez mal, mas por algum motivo você busca de novo viver naquele lugar. Eu não sou terapeuta comportamental, eu não sou da área da psicologia, mas um pouco que eu já ouvi a respeito desse assunto, me parece que quando a gente cresce, a gente entende que aquele lugar que a gente estava na infância era um lugar confortável. É um lugar que a gente já conhece.
É uma situação que já é conhecida por nós, então a gente se sente confortável naquela situação, ainda que ela seja ruim, a gente se mantém naquela situação. É onde a gente procura um marido abusador, porque a gente tinha um pai abusador. A gente procura um marido alcoólatra, agressivo, porque o pai da gente era agressivo, tá entendendo? Por mais que não seja tão grande a tragédia, né? Por mais que não sejam traumas tão difíceis como esses que eu citei agora, de abuso, tão terríveis como esse, às vezes pequenas atitudes do seu cotidiano, do seu dia a dia, que você acha que é uma coisa normal, não é normal, te faz mal para sua família, faz mal para sua vida espiritual, mas você permanece nesse lugar justamente porque você esteve nesse lugar na sua infância. Eu queria muito que você tivesse esse momento de reflexão e que você procurasse no seu dia a dia, no seu hoje, algo que pode ser que seja apenas uma reprodução daquilo que te machucou lá atrás. Jesus, ele é tão maravilhoso que quando ele encontra a gente, ele quer tratar essas feridas. Ele não quer que você conviva com essas feridas. Ele quer curar, sarar suas feridas, independente do tamanho que elas tenham. Desde a maior ferida de abuso sexual até a menor ferida de alguém que recebeu palavras, sabe? Muitas vezes você recebeu palavras que não te incentivava, que não te colocava pra cima, que não te apoiava, sabe? Palavras de maldição, sabe? Que te colocavam pra baixo. Você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você não termina nada do que você começa, você é assim mesmo. Essas palavras de maldição, muitas vezes são essas palavras que você tá repetindo na vida dos seus filhos. Apesar dessas palavras terem te machucado lá na sua infância, você está repetindo esse comportamento inconscientemente. Quando Jesus encontra com a gente, ele não quer que você viva essa vida. Você não precisa dar continuidade àquilo que você sofreu na sua infância quando você encontra Jesus. Mas muitos de nós encontramos Jesus e continuamos com isso. Por quê? Porque nós ignoramos o fato de que na nossa infância nós fomos machucados. Nós ignoramos essas feridas. Nós não queremos tratar com ela porque dói tratar com elas. Sabe? É ruim falar daquilo que maltratou a gente. É ruim mexer em alguma coisa que já ficou pra trás, mas não ficou pra trás, tá aparecendo no seu presente. E Jesus quer tratar isso sim, ao ponto de que ele fala, é necessário que você nasça de novo. Sabe Nicodemos, quando encontrou Jesus? Nicodemos encontrou com Jesus à noite, porque ele não queria ser visto encontrando com Jesus. Ele se sente atraído por Jesus, ele se sente convencido por Jesus, mas ele encontra Jesus de noite justamente porque ele não queria que as outras pessoas vissem ele, porque ele era um fariseu. O que Jesus pregava era contra a religião dos fariseus. Ele se esconde para ver Jesus de noite justamente porque ele não queria que os outros falassem dele. Ele estava preocupado com o que os outros iam pensar dele. E isso é sinal de trauma. O trauma, ele nunca veio de você mesmo. É sempre alguém que te traumatizou. É sempre alguém de fora que fez algo contra você. Ninguém consegue traumatizar a si mesmo sozinho sem a participação de terceiros. E Nicodemos, ele está preocupado justamente com isso, com que os outros, com que terceiros vão pensar. Ele não está preocupado com a salvação da alma dele. E aí Jesus identifica isso e fala para ele, você precisa nascer de novo. Você precisa ressignificar todo o seu passado. Nascer de novo também significa isso. Sabe, deixar coisas que estão muito entranhadas no seu íntimo, porque são muito naturais de você, fizeram parte da sua infância, da sua criação. E Jesus fala pra ele, tem como você nascer de novo. Tem como você deixar tudo o que passou para trás e começar uma nova vida a partir de hoje, sem vestígios do passado. Perceba uma coisa muito importante. Jesus, ele não veio somente restaurar o relacionamento de Deus com os homens. Não, ele também veio para restaurar o relacionamento entre os homens. Os relacionamentos entre os homens muitas vezes foram tóxicos, foram opressivos, foram agressivos, foram traumatizantes, mas Jesus veio para restaurar isso também. Isso também precisa ser restaurado. Não adianta você negar isso. Como eu falei no início do vídeo a respeito do Felca, não adianta você se fechar dentro da sua casa e achar que você vai ser cristão sozinho. Você não vai, porque Jesus, ele veio para restaurar isso, para restaurar o seu relacionamento com seus irmãos. É por isso que a cruz, ela é assim, sabe? Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. É por isso que o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, não adianta você servir Jesus e ignorar o seu semelhante, ignorar o resto da humanidade. Não! Jesus veio à Terra com uma preocupação muito clara, muito explícita, de restaurar relacionamento entre os homens. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para que a gente pudesse perdoar o pecado do nosso irmão, porque a cura dos nossos traumas só vem através do perdão. Esse é o único caminho da cura dos seus traumas, é o perdão.
independente do tamanho do pecado que fizeram contra você. O perdão é o único caminho que você tem para curar essa ferida, para você abandonar de vez essa ferida, deixar ela para trás na história como um testemunho, mas que ela não tenha mais poder na tua vida hoje para controlar as suas ações, os seus sentimentos, as suas dores. Não, isso pode ficar no passado, mas unicamente através do perdão. É por isso que Jesus veio, para nos ensinar a perdoar. Ele foi ferido, maltratado, humilhado, traído, assassinado, e mesmo assim ele olhou para a humanidade e disse: eu perdoo vocês, mas para vocês receberem o meu perdão, vocês vão ter que perdoar o teu semelhante. O perdão de Deus na tua vida está condicionado à forma como você perdoa os seus semelhantes. A gente só vai entender que a gente perdoou de verdade quando aquela ferida não tem mais poder nas nossas ações de hoje, sabe? Quando aquilo não diz mais quem você é hoje. Quando aquilo que aconteceu no teu passado não determina mais quem você é hoje. Enquanto o que você é hoje está sendo determinado pelo que fizeram contra você lá atrás, você ainda não conseguiu perdoar. Você ainda precisa trabalhar esse perdão. Você ainda precisa encontrar este lugar de misericórdia e de amor que consegue perdoar aqueles que te feriram no passado. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso é um processo, mas o Espírito Santo ele está disposto a te ajudar com isso. O Espírito Santo é poderoso para entrar na sua vida e fazer com que Jesus ame o seu ofensor através da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me procure nas minhas redes sociais, no Instagram Kelly Salles Oficial, que eu estou esperando vocês por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!